Presidente ministro Edson Fachin, o senhor não vai fazer nada? O senhor que é uma pessoa que aí dizem que é ponderada, equilibrada, que não coaduna com injustiças, com ilegalidades. Olha o que está acontecendo embaixo do nariz do senhor. Essa decisão do Alexandre de Moraes, suspendendo as visitas do Flávio, foi um grande tiro no pé. Porque nunca na história do Brasil um preso foi proibido de ter uma carta lida ao mundo exterior. Nunca um filho foi proibido de visitar o pai preso e nunca um advogado foi proibido de acessar o seu cliente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Defesa de Trump diz que Moraes extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos. Em resposta ao pedido do Brasil para extinguir a ação, advogados afirmam que o ministro não tem direito à imunidade soberana. A defesa da Trump Media e da plataforma Rumble apresentou nesta terça-feira sua resposta ao pedido do governo brasileiro para extinguir a ação movida nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Segundo a petição, os advogados afirmam que Moraes extrapolou suas atribuições ao tentar impor decisões judiciais brasileiras diretamente a empresas norte-americanas e por isso não teria direito à imunidade soberana. Na manifestação, a defesa afirma que Moraes agiu em caráter pessoal e não em nome do Estado brasileiro. Segundo os advogados, o ministro do STF praticou atos ultra vires, expressão jurídica usada para indicar condutas além da autoridade legal, ao tentar fazer valer decisões judiciais brasileiras diretamente em território norte-americano. A petição também rejeita a tese de que o Brasil seja a parte indispensável da ação. Segundo os advogados, a Trump Media e a Rumble não apresentaram nenhum pedido contra a República Federativa do Brasil, não solicitaram a condenação do Tesouro Nacional e buscam apenas responsabilizar Moraes pelos atos que consideram ilegais. E ministro do STF faz apenas uma constatação e aniquila a tese de Moraes. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está sendo bastante criticado por colegas de toga em virtude da decisão que suspendeu as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro por 90 dias. Conforme Moraes, na segunda-feira, ao ler durante uma live uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio pode ter violado medidas cautelares da prisão domiciliar humanitária do pai, além de ter cometido possível propaganda eleitoral antecipada. Ouvido em caráter reservado pela jornalista Bela Megali, um magistrado do tribunal disse que Flávio e Bolsonaro não são candidatos a nada. Abre aspas. No caso de Flávio, ele ainda é pré-candidato e o Bolsonaro está inelegível. Fecha aspas, constatou um ministro do STF. Na avaliação do magistrado, essa distinção é suficiente para afastar a tese de que o ato configurou campanha fora de hora. Decisão de Alexandre de Moraes suspendendo visitas de Flávio a Jair Bolsonaro após leitura de uma carta manuscrita ainda causa inconformismo e gera questionamentos dentro da própria Suprema Corte. O prazo de 48 horas dado pelo ministro para a defesa explicar se o ex-presidente sabia da divulgação está ocorrendo. Diante da perseguição implacável ao pai, o senador Flávio Bolsonaro, em uma live, expôs a ação cruel e incoerente de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério para ele estabelecer 90 dias? Por que a gente não vê em diversas outras situações os mesmos critérios não sendo utilizados? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta?
algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Flávio Bolsonaro também cobrou a atitude do presidente do STF, o ministro Edson Fachin. Ministro Edson Fachin, o senhor não vai fazer nada? O senhor que é uma pessoa que aí dizem que é ponderada, equilibrada, que não coaduna com injustiças, com ilegalidades. Olha o que está acontecendo embaixo do nariz do senhor. Fabi Barroso, quero te ouvir a respeito. Vamos começar aqui por essa última fala do Flávio Bolsonaro sobre o ministro Edson Fachin, que tentou trazer esse ar de independência, de uma presidência mais independente em relação aos problemas que acontecem dentro da Suprema Corte. É sempre importante lembrar, ele já teve rusgas com o Flávio Dino a respeito desse novo código de ética, esse código de conduta, enfim, uma espécie de autocontenção da Suprema Corte, o que já identifica que ele sabe que existe um problema, né? Parte da premissa de que existe um problema ali dentro. Mas está então cobrança do Flávio Bolsonaro em relação ao ministro presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Pois é, mas o Fachin, ele dá um diagnóstico muito equivocado do grande problema que ele teria total controle, né? Ele tem essa prerrogativa de reunir os ministros, fazer reuniões, tentar aparar essas arestas. O problema é que nós somente mais arestas, né? Nós estamos com o Supremo Tribunal Federal dividido, né, bem dividido. Inclusive, o ministro Fux passou, acho que, muito desabor ali na primeira turma e acabou pedindo para ir para a segunda turma. E a gente viu, né, como que foi tratado pelos próprios ministros, mas quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, como faz constantemente, contumazmente, o ministro Alexandre de Moraes, se aparta da lei, não somente da ética, não somente dos bons costumes, do decoro que tem que ter um juiz, por óbvios motivos, ele se afasta também do que está positivado, do que está escrito e dos próprios costumes de uma nação. Ele faz questão de se opor, ele faz questão de deixar arestas em decisões equivocadas, em decisões que caberiam embargos de declaração, que aqueles embargos é um tipo de recurso que você faz numa decisão de um juiz para poder que ele esclareça, porque não se entende efetivamente o que ele quis dizer ali. E o Moraes faz isso constantemente, além de escrever mal, eu acho que isso já é um método dele, ele deixa essas questões dúbias, como aconteceu agora nesse caso em tela aqui que a gente está falando, no caso na prática, de fazer uma medida cautelar que é apartada da lei, que não observa a lei de execução penal, artigo 41, inciso 15, mas que decide, né, por outros tipos e normas. E o que o Flávio Bolsonaro fez nessa live, de lembrar que o Fachin teria, sim, não teria diretamente, mas indiretamente existe uma força absurda. Todo mundo sabe que o Gilmar Mendes exerce essa força sendo decano do Supremo Tribunal Federal, inclusive uma força que prejudica demais o Supremo. Então, quando ele lembra que existe um presidente, que é um presidente que, apesar de ser esquerda, e gente assumidamente de esquerda, ele tentou priorizar, ao menos no diálogo, essa questão de ética. Mas você não corrige abuso de autoridade com ética, você corrige com lei. E lei firme, lei forte. Nós temos esse tipo de legislação, já está positivado. O problema é que nós estamos num círculo vicioso, que quem deveria fazer, agir para que esses abusos do Poder Judiciário da Suprema Corte não fosse o que está sendo, né, todo dia e dia também no Brasil, seria o Senado, mas essa discussão já ficou até ultrapassada, porque o Flávio está em campanha, os próprios senadores estarão em campanha e é preciso que o Moraes entenda, ao menos, que ele não é juiz do Tribunal Superior Eleitoral. Como ele mandou oficiar o Ministério Público Eleitoral, é preciso fazer essa lembrança. E o Flávio acertou demais nas mensagens, no tom que ele adotou e na indignação, que inclusive eu acho que foi genuína. Assim que é bom, Flávio, espero que ele mantenha isso na campanha, porque as pessoas estão acostumadas com o Jair Bolsonaro, que tinha bastante isso, né? Era genuíno em suas reações. E o Brasil está precisando de pessoas que reajam à altura dos abusos praticados.
Berenice Leite, também quero te ver a respeito, além de cobrar um posicionamento do ministro Edson Fachin, o presidente, né, inclusive de maneira bastante contundente, né, olha o que está acontecendo embaixo do seu nariz, ele fala também a respeito dessa interferência de Alexandre de Moraes nas eleições, tendo em vista que era mesmo uma estratégia do Flávio, foi adotada lá atrás, quando o Bolsonaro passou a prisão domiciliar, eles adotaram essa estratégia do Flávio também compor, o Flávio é advogado, então compor também a equipe de defesa para que ele conseguisse visitar o pai, ter mais acesso ao pai e também, claro, discutir política. Não é crime discutir política com Jair Bolsonaro. É importante frisar isso também, né? O STF trata como se fosse um crime discutir política com Jair Bolsonaro. Exatamente, Geise. E ainda vou além, né? Qual o problema do ex-presidente Jair Bolsonaro participar da articulação política, já que ele é o maior líder de direita do país? E qual o problema, né? Qual o problema? Ainda que seja indiretamente, né? Estão querendo, faço aqui aspas do Carlos Bolsonaro, né? Do conhecido 03, que disse: estão querendo matar o meu pai em vida. Isolaram ele não só nessa questão da prisão, como também o impedindo de ter contato com o mundo externo pelas redes sociais. E agora essa inovação, né? Não pode sequer escrever uma carta. Na live de ontem, inclusive, acredito que o tom, vou votar com a relatora, viu, com a Fabi, em relação ao tom adotado pelo senador Flávio Bolsonaro, muito semelhante à forma como o Jair se expressa, né? Então, ele fez uma live de improviso e a gente percebe que ele está ali com sangue nos olhos mesmo, indignado com essa decisão que o impede não só como filho, mas também como advogado de conversar com Jair Bolsonaro. Essa interferência, claro, é direta na articulação do PL, em um momento decisivo. Nós estamos aí há cerca de 90 dias, menos de 90 dias das eleições, do primeiro turno das eleições, e nós já tivemos isso também nas eleições municipais, quando Jair Bolsonaro, que era o presidente de honra do partido, e o presidente oficial, que é o Valdemar da Costa Neto, ficaram impedidos também de conversar entre si. Vale lembrar, né, eles foram considerados, à época, os dois investigados e, portanto, dentro do processo do 8 de janeiro, e, portanto, não poderiam conversar entre si. E isso acaba impactando, sim, né, a comunicação. É bem verdade, inclusive, que essa carta do Jair Bolsonaro vem num momento em que o partido estava ali cheio de arestas para serem aparadas, conflitos internos, conflitos familiares, e quando ele vem, né, por um comunicado muito simples ali, em 4 parágrafos, né, ainda ontem a nossa analista estava falando sobre isso, a gente percebe que isso incomodou bastante, não só o ministro e autoproclamado juiz de execução penal desse processo do 8 de janeiro, como também a própria ala petista aqui no Congresso Nacional, teve Lindbergh solicitando, né, fazendo a provocação para que o ministro Moraes respondesse. Então, assim, como disse o Flávio Bolsonaro, parece que foi uma jogada até ensaiada. Eles levantam a bola e o ministro Moraes corta. Foi isso que nós vimos. Agora, continuamos aguardando, porque as 48 horas estão correndo, e dentro desse processo todo também há uma expectativa de que o ministro Alexandre de Moraes tenha algum tipo de reação em relação à manifestação da OAB Nacional. Agora, eu, sinceramente, Geise, acredito que ele não vai mudar, não vai voltar atrás, não faz parte do perfil do ministro, né, se curvar. Pelo contrário, ele sempre dobra a aposta. Não duvido nada de que ele estenda essa questão ainda mais, cortando, inclusive, o benefício da prisão domiciliar. Mas isso também tem efeitos dentro do processo eleitoral. E há uma ala do STF que avalia que Bolsonaro não deve voltar para a prisão, no caso ali da Papudinha, isso porque isso pode, de alguma forma, acabar colocando o Flávio Bolsonaro praticamente como vencedor dessas eleições, porque existe dentro da sociedade brasileira um sentimento de que é uma forma de acabar fazendo justiça quando vê uma situação como essa, né? Um juiz que age de forma onde parece que a partida já começa com ele tendendo para um lado. Então, vamos ver qual será a decisão do ministro Moraes em relação à liberdade de Bolsonaro, porque isso impacta diretamente, sim, nos votos dos brasileiros. Meus amigos, esse vídeo aqui é muito importante e eu dividi ele em 2 partes. Lembram quando a nossa mãe dizia assim, eu avisei? Pois é,
Esse vídeo é mais ou menos isso. A gente começa com essa notícia aqui que mostra que Alexandre de Moraes não é mais unanimidade. A ala do STF vê erro de Moraes ao questionar carta de Bolsonaro lida por Flávio. A verdade é que é muito cacique para pouco índio, é muito ego dentro de um lugar só e os pares já estão cansados do Alexandre de Moraes querer esse protagonismo. Tudo ele manda, tudo ele quer aparecer, em tudo ele se mete. Essa decisão do Alexandre de Moraes suspendendo as visitas do Flávio foi um grande tiro no pé, porque nunca na história do Brasil um preso foi proibido de ter uma carta lida ao mundo exterior. Nunca um filho foi proibido de visitar o pai preso e nunca um advogado foi proibido de acessar o seu cliente. Historicamente, a jurisprudência do STF, e esse é o ponto que incomodou os demais ministros da corte, é permitir que o preso se comunique por carta, é permitir que o preso conviva com os familiares e é proteger o advogado. Historicamente, o STF sempre protegeu a classe dos advogados, sempre respeitou o direito da advocacia. E o Alexandre de Moraes, sem qualquer critério, ele ligou a metralhadora para tudo que é lado. Isso não é bom para a imagem da corte. Isso acaba afetando todo o STF e todos os ministros. Quantos ministros do STF já foram advogados um dia? Por exemplo, Zanin, hoje ministro do STF, foi advogado do Lula na Operação Lava Jato. E olhem só isso daqui. O próprio Zanin leu na porta da Polícia Federal, aqui, ó, minha República de Curitiba, cartas do Lula, por diversas vezes. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro. Uma carta política do Lula, lida pelo seu advogado na porta da Polícia Federal para os seus eleitores. Nunca isso foi questionado. E agora, Alexandre de Moraes toma essa decisão arbitrária. Como fica o Zanin nesse momento, por exemplo? Isso foi um baita tiro no pé e reprovado por todos os outros ministros do STF. E agora entramos na segunda parte do vídeo, naquela parte que a mãe fala, eu avisei. Olhem só, Alexandre de Moraes ele tem uma meta bem definida. Ele quer vencer o bolsonarismo, ele não quer que o Flávio seja o próximo presidente do Brasil. Isso está muito claro. E como deram uma corda infinita para o Alexandre de Moraes, na farsa da trama golpista, no inquérito das fake news, nos processos do 8 de janeiro, agora ele está incontrolável. Ele já acha que é normal ser a vítima, ser o investigador, ser o delegado, ser o denunciante, ser o juiz. Ele acha que ele pode ser tudo e que isso é normal. Óbvio, por exemplo, a OAB nunca criticou essas posturas, os advogados da Prerro nada falaram, o Ministério Público achou bom, a Polícia Federal achou legal, os ministros do STF permitiram que o Alexandre de Moraes fizesse o que queria nesses processos. Agora, olha só, ele continua usurpando a função do STF e da figura do magistrado. Moraes aciona Ministério Público Eleitoral para investigar Flávio por suposta propaganda antecipada. Desde quando, na história do mundo, desde quando na história do STF, um ministro do STF aciona o Ministério Público Eleitoral por uma questão eleitoral? Isso aqui é papel exclusivo da Justiça Eleitoral, papel exclusivo do Ministério Público Eleitoral. Nunca na história da magistratura brasileira você teve um ministro do STF usurpando essa função. Mas isso estava na cara que ia acontecer, por isso eu brinquei. É a hora que a mãe fala, eu avisei. Olha só, eu avisei, eu mostrei diversas vezes que nessa eleição o STF ia usurpar as funções do TSE, porque o TSE tem como presidente Nunes Marques e vice-presidente André Mendonça. Então, a ala lulista do STF, essa ala que quer a reeleição do Lula, não ia permitir que o TSE conduzisse as eleições. A ala do STF se prepara para atuar como revisora do TSE nas eleições. E Cássio tenta marcar posição. Essa matéria que eu já li para vocês é de 15 de junho. Eu avisei que isso ia acontecer e começou a acontecer. Alexandre de Moraes, na última eleição,
era presidente do TSE, agora ele não é mais, mas ele continua assumindo esse protagonismo e querendo mandar em tudo. Ele quer mandar no STF, quer mandar no TSE, quer mandar em tudo. Ele é o investigador, ele é o acusador, ele é o julgador. Isso daqui nunca existiu na história do nosso país. Mas é aquele negócio, né? Era contra o Bolsonaro, era contra os bolsonaristas, então vamos fazer vistas grossas. Pois é, mas deram uma corda tão infinita para o Moraes que agora ele está incontrolável. Não tem como chamar isso daqui de Estado democrático de direito. Agora, nem os outros ministros conseguem mais controlar o Alexandre de Moraes. São nítidas decisões usurpando a competência do STF, usurpando a função de um ministro do STF e usurpando a função da Justiça Eleitoral. Essas decisões atrapalham o pleito eleitoral. Isso é óbvio. Eu gostei que o Flávio se manifestou sobre isso. Flávio afirma que Moraes está tentando interferir nas eleições. E isso é óbvio, só não enxerga quem não quer. Essa decisão de proibir que o Flávio visite o Jair é uma interferência nas eleições. Essa decisão de intimar o Ministério Público Eleitoral por suposta campanha antecipada é interferir nas eleições. Por isso a importância de vencermos a eleição presidencial. O próximo presidente do Brasil vai colocar 4 ministros do STF. Hoje a maioria da Suprema Corte está jogando com o Lula. Isso é nítido. Nós precisamos de um STF independente, imparcial, que defenda o Brasil, que defenda a Constituição e que aplique corretamente a lei. Essa é a minha principal pauta. Arrumar a justiça do Brasil e o impeachment de ministros tiranos que abusam do poder e desrespeitam as leis e a nossa Constituição. Essa é a minha pauta. Eu vou lutar muito por isso. Esse é o compromisso que eu tenho com o meu Brasil e com o nosso povo. Eu sou Jeffrey Chicchini e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Não vamos jogar a toalha, jamais. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!